Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em Mateus, no capítulo 13, e aqui o Senhor relata uma pescaria. Nesta pescaria, trazendo a rede para a praia, os peixes vão ser separados. E então o texto bíblico nos diz: quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. E assim acontecerá no final dos tempos. Então os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aqui a palavra do Senhor é muito importante para os tempos atuais, quando nós temos a tendência de apresentar um evangelho ou uma teologia católica, inclusive, marcada por um sentimentalismo tóxico, no sentido em que, numa distorção, inclusive intelectual, se diz que Deus não poderia ter criado o inferno. Isso nega a nossa fé, nega os concílios, e que o Senhor jamais poderia colocar um filho seu no inferno. O que nós devemos considerar, e isso realmente é uma teologia alta, no sentido de não difícil, apenas uma teologia realmente inspirada no alto e não olhando para as coisas da terra, não pelo sentimentalismo de um coração humano dependente e carente afetivamente. O que nós temos numa teologia do alto é a consideração que a escolha do inferno não é de Deus, a escolha do inferno é nossa. E sendo essa escolha livre, ela também se dá de uma forma de harmonização, de conformidade. Escolho para a eternidade a partir das escolhas e da natureza que adquiri aqui na terra. Bom, é assim que, considerando a nossa vida, temos que trazer bem claro em nossas mentes que as nossas escolhas trazem consequências, elas trazem efeitos e que não apenas nos afetam pelo pecado, como também no desenvolvimento das virtudes e dos dons do Espírito Santo e dos talentos humanos que trazemos, mas a partir desta realidade que vamos adquirindo, vencendo uma certa inclinação da natureza, podemos, ao invés de superar e manifestar a presença do Senhor no mundo, nos configurando paulatinamente ao Senhor Jesus. Isso fizeram os santos. Nós olhamos suas virtudes, o quanto se parecem com Jesus e quanto nos atraem nos seus particulares, nas suas características pessoais, que podemos seguir a dimensão inversa. Ao invés de seguirmos o esboço da imagem de Cristo em nosso coração, a imagem do Filho de Deus, porque nós também, filhos e filhas adotivos do Senhor, com o Espírito Santo devemos nos configurar, nos tornar semelhantes ao Senhor. Ao invés desta medida alta, podemos escolher seguir os nossos instintos, as nossas paixões. Bom, nós estamos no tempo de mudança. É essa mudança que nos permite nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao Senhor, superando as nossas inclinações perversas, superando as nossas deficiências e limites, ou, ao contrário, podemos ter uma medida baixa e realmente, olhando para baixo, nos configurarmos não ao Senhor, não admirando os santos e vendo toda a obra dos anjos, mas nos configurando verdadeiramente animais, na medida em que nós abrimos mão da nossa racionalidade ou a vivemos de modo perverso, pervertido, apenas para viver nossas paixões. Sim, uma mente brilhante, muito inteligente, mas que não faz bom uso da sua inteligência, da sua racionalidade, e pode apenas direcionar então a sua inteligência para conseguir viver suas paixões, viver os seus vícios, viver então neste sentido, entendam, os instintos. Nesta medida vai se desenvolvendo uma segunda natureza. Os pecados capitais nos deixam bem claro como que isso pode se tornar uma segunda natureza, ser uma pessoa vaidosa, não apenas por fora, mas tendo ferido a minha alma de tanta exposição à vaidade, ao orgulho, à ira. Posso ter um temperamento inclinado à ira e posso trabalhar isso com grande esforço, virtude e graça de Deus e adquirir a habilidade de um homem manso. A minha natureza me inclina para um lado, mas o Senhor me atrai para o alto. Então posso caminhar e me tornar semelhante ao Senhor, manso e humilde de coração. Enfim, esses são os peixes. Então não é o Senhor que nos pega pelo cabelo e nos joga no inferno. O inferno é a última obra de misericórdia do Senhor. É a escolha que fizemos, nada mais e menos do que a repetição do que já vivíamos aqui. É desta forma que nós somos chamados a fazer a escolha agora, no tempo da mudança, o tempo da conversão, o tempo da transformação.
de sermos homens segundo o coração do Senhor, mulheres segundo o coração do Senhor. Este é o tempo da graça. Assim nós temos os peixes bons e aqueles que não prestam. Há muitos que falam que o inferno não existe, esses mesmos são muito rápidos e prontos a chegar ao Evangelho de Mateus e falar sobre a questão da dinâmica do amor, da caridade, da ação social. Enfim, exatamente eles apontam assim, olha, esses aqui que fazem o bem, que fazem a caridade, gostam dos pobres, enfim, todos devemos gostar e auxiliar sobretudo os mais necessitados, os pobres, os miseráveis, enfim, todos. Este é o nosso chamado, porque o coração vai se tornando semelhante ao Senhor e assim Ele fez. Estas pessoas também podem dizer que o inferno não existe, como não, se seremos julgados pelo amor, e o desamor, a desordem no amor é o egoísmo. É quando podemos, inclusive, nos valer das coisas da igreja de uma forma externamente positiva, inclusive ajudar os pobres. Penso aí em tantas obras de caridade cuja motivação não é ajudar a pessoa do outro e nem ver nela a própria pessoa de Jesus, mas na verdade é apenas encontrar um meio para alcançar um outro objetivo. Isso é perverso. Então, mas Deus conhece o coração. O que nos importa é certo neste momento com a palavra é: se fosse hoje eu nesta rede, os anjos me levariam para o céu ou me jogariam no fogo do inferno? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.